Fala pessoal, prazer enorme estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Estamos aqui, né, Bruno? Agora, Novidade, hein? O que é uma novidade, Alan? lição nova, estamos iniciando mais um trimestre aí. Quem não conhece a igreja, nós somos a igreja adventista, mas quem não conhece, o que o Alan está querendo dizer é o seguinte. Alan, você mostra a lição aí? Ah, o Alan tá dos jovens, eu tô... É a mesma. É a lição jovem, essa é a dos adultos, é a que a gente vai se basear nela. Isso. E essa aqui, mostra lá também, Bruno, pra ver se você já levantou. Ah, essa aqui é dos jovens. E essa é a lição É o jovens. mesmo tema, hein? Então, estão com os temas semelhantes, estão acompanhando. Isso. Só que agora, graças a Deus, aqui na nossa igreja, né, Bruno? Iremos reativar a classe jovem. E aí agora estaremos reativando a classe jovem. E agora também estamos estudando as duas. Só que como o tema já é o mesmo, ajuda, né, Bruno? É isso aí. Logo em breve aqui no canal, então, vai ter também a lição do que, Alan? Lição dos jovens. Vamos estar passando... talvez de uma forma mais resumida, dinâmica, né, Bruno? Isso aí. Para ver se a gente também concilia nossos horários. Mas vamos fazer de tudo para estar levando um ótimo conteúdo, todos realmente baseado na palavra de Deus para cada um de vocês. Isso, ó, a lição, ela é um guia que é dividida por dias para levar para a Bíblia, certo? Isso que é a lição. Porque nós dissemos trimestre. O ano tem 12 meses, logo dividido por trimestre são 4 trimestres. Então são 4 lições. A lição passada, nós estávamos estudando sobre o quê? Sobre dinheiro, né? Sobre finanças. Administração. Uma forma sábia de administrar. Mas como é que a nossa relação com o dinheiro? Hoje começou... Não, já começou alguns dias, mas nós estamos gravando hoje. Um tema diferente. E é um tema fácil, Alan? É um tema que muitas pessoas têm medo, justamente porque tem um nome, né? Um nome meio de suspense aí, que o pessoal geralmente faz analogia com destruição, fim do mundo. Com besta surgindo daqui, animal pra tudo que é lado. Eu não sei se vocês leram, mas a lição desse trimestre vem falando as 3 mensagens do Apocalipse. Isso. Apocalipse, que seria o tema... Acho que bem complicado de se entender, mas a gente tem que entender que a própria Bíblia se explica. Isso, ó, Apocalipse é traduzido para o português, né? Eu não sei se tem alguma outra língua que eu sei que na língua inglesa e na original é revelação. Revelação, exato. Então, o que significa Apocalipse? Muita gente assemelha com o fim do mundo, mas não tem nada a ver com o final do mundo. Não, também tem. Só que assim... Mas não é do jeito que o povo pensa. É que assim, o Apocalipse, ele não tá ali para te dar medo. Ele tá ali para te dar esperança. Esperança, tranquilidade, paz. Todos os livros fornecem, alguns são históricos, alguns são poéticos, outros são bibliográficos, né, os 4 evangelhos. E também temos temos as cartas e tem os profetas, né? E Apocalipse se encaixa no profeta, é escrito pelo profeta João. Ele traz eventos que já aconteceram, que estão acontecendo. Cronologicamente, né? De lá para cá, vem acontecendo, acompanhando a história, se concretizando de acordo com a história, né? Sim. Provando, mais uma vez, que a Bíblia é uma regra de fé. Uma regra de fé. Que vai fidedigna, né? Que não falha. Que não falha. Ela é fiel a ela mesma. Né? E quando chega no... Ela vai jogar profecias para o tempo futuro? Vai. Sim. Quando chega na mensagem dos 3 anjos, já é futuro, mas também é um pouco em presente. Então nós vamos entender, durante esse trimestre, esse caminhar todinho do Apocalipse. E presente porque nós cremos que estamos nos últimos dias. Estamos nos tempos do fim. Então a mensagem para nós... para que nós possamos ser advertidos. É um tema a gente vai tentar trazer da melhor maneira possível, explicar da melhor forma possível, de uma forma leve, que todos entendam e compreendam a seriedade deste livro, que é a palavra de Deus, e que possamos crescer espiritualmente aqui juntos, aprendermos também, para poder passar para vocês, e com feedback a gente também acaba aprendendo, né, Bruno? Isso aí. E crescendo espiritualmente aí todos juntos. Isso aí. Lembrando que o Apocalipse... a maior parte dele é linguagem simbólica, não é literal todo. Isso a gente vai explicando durante o contexto, que às vezes vai falar de dias, anos, o que significa, quando é dia, quem é mulher, quem é a besta, quem é o cordeiro. Vai ter bastante coisa. Quem é o dragão. Mas aí a gente vai explicando juntamente para que vocês possam ir entendendo um pouquinho. É isso aí. Tá bom? Antes de tudo, vamos começar orando? Vamos orar? Falar a palavra de Deus? Bora, vamos. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade, por mais um trimestre começando agora também.
Amém. por essa temática excelente que o Senhor nos oferece e pelo conhecimento que o Senhor nos capacita para entender também. Amém. Agradecemos, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos e queridas, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos aqui. Aqui nós somos o canal A Cristo Lição, a Escola Sabatina. É um projeto maior do que só a lição. Ainda estamos planejando, né, Bruno? Ainda não colocamos nada em prática. Já colocamos aqui. Tipo assim, nada além do A Cristo, que já é algo muito grande. É uma realização muito importante nas nossas vidas, né, Bruno? Um plano que a gente foi planejando para poder estarmos aqui e falarmos para vocês de uma forma tranquila, leve, que todos possam compreender e assim possamos crescer espiritualmente. Mas também tem muita coisa que a gente ainda planeja e vamos fazer, em nome de Jesus. Coisa do seu tempo, né? Um passo de cada vez, estamos aí prosperando espiritualmente e também buscando recursos, né? Porque é necessário para que a gente consiga fazer todos os nossos planos e cumprir nossos objetivos aí. Isso. Então, na lição Escola Sabatina, o nosso objetivo, o objetivo inteiro do maior A Cristo qual que é? Levar pessoas a Cristo. É o nome, já tá no nome. A Cristo levou pessoas a Cristo, né? Mas, como o Alan disse, novidades futuras. Virão por não aí. É quase apocalipse, né? Projetos serão revelados daqui a algum tempo. Mas vamos começar com o tema? Gente, o tema dessa começou já incrível, fatal, curto e grosso. Jesus venceu, Satanás perde. Não, mas espera aí. Eu posso fazer uma coisa primeiro? Fica à vontade. Eu sabia que você ia começar com isso, então deixa eu fazer primeiro, então. Ó, cada trimestre tem... Essa aqui são quantas? São 13. São 13. A passada também era 13, pensávamos que era 12. Foi 12 e você pensava que era 13. Não, foi 12, eu pensei que era 13, viu? Mas beleza. Vai encaixar no ano aí. Aí, cada trimestre tem uma introdução. A lição geral tem uma introdução. Sim. Porque cada lição, cada semana é um tema. Como se fosse o título geral dividido em partes, em semanas. E o geral, então eu vou começar com a introdução. As mensagens dos 3 anjos. Dos 3 anjos do Apocalipse. Olha, no ano 1844, surgiu alguns eventos importantes ali. Guarda bem essa data, 1844. E um ano para que muitos pensam, né, que... Já vou puxar um gancho aí, dar um pequeno spoiler. Para que muitos pensam, falam, foi a grande decepção da Igreja Adventista. A Igreja Adventista nem existia na época. Nem existia. Mas só para dar o gancho aí, não perder o ganchinho. Vamos lá, ó. Eu vou chegar nessa parte aí dos Adventistas, tá? Ok? Mas em 1844, no dia 28 de outubro de 1844, houve um evento aí chamado como Grande Desapontamento. É onde Guilherme Miller, traduzido por português, mas só que o nome original é William Miller, ele chegou a ele deduziu que Jesus voltaria nessa data aí. Gente, e vamos entender que na época estava acontecendo um grande avivamento naquele povo ali. Sim. Não era só Guilherme Miller isolado. Tinha várias pessoas de várias denominações distintas que existiam já na época, que estavam se reunindo no propósito de ter um conhecimento melhor da Bíblia e estudar mesmo para entender mais a Bíblia. Sim. E em 1844, William Miller, ou Guilherme Miller, seja como for, ele chegou à ideia que Jesus voltaria em 1844. Então é um ano que teve muita coisa. Não vou citar tudo, tá? Mas aí começou o movimento millerita. Aí depois, foi daí que surgiu a Igreja Adventista, depois de muito tempo depois. Mas aqui em 1844 também, quem nasceu foi aquele filósofo Nietzsche. Foi o ano também que Karl Marx começou com as suas ideias. Depois, em 1932, a União Soviética se apropriou delas. Também em Darwin lançou um livro. Né? Em 1844, Darwin lançou o livro. Lançou os manuscritos, o livro surgiu. Sim. O livro foi fundado mais tarde, publicado mais tarde, só que ele começou as suas ideias ali naquele mesmo ano. A origem das espécies, né? Sim. Acho que é esse que é o livro, né? Falando sobre a forma o evolucionismo. Então, nós cristãos somos criacionistas.
Então, os criacionistas não são de acordo com Darwin, evolucionista. Os cristãos também não para quem não sabe, creio que tá meio em alta esse assunto, mas para quem não sabe, gente, criacionismo, nós temos um criador que foi criado, que criou tudo. São os teístas. Entendeu? Cremos num Deus maior que é criador de todo o resto. Os evolucionistas creem que o mundo, a partir de uma explosão, de uma ameba, foi evoluindo, a partir de não sei quantos trilhões de anos, e está no que estamos hoje. Isso. Em termos chulos, é isso. Isso. E Karl Marx tem algumas ideias ali, que a Bíblia vai falar assim, que o reino de Deus, que é a igualdade total. E depois também temos lá o Nietzsche, que era um ateu, né? Teve alguns eventos na vida dele aí, e ele se tornou um ateu e hoje ele está muito famoso aí. Tá? Essa é a introdução do trimestre. Agora nós vamos em Apocalipse 12 e 13 vai dar a base para nós entrarmos em Apocalipse 14, que entra as três mensagens angélicas que nós vamos conhecer ao longo do trimestre. Tá ok? Espero que até aqui tenha ficado claro, porque às vezes a gente entende. E para vocês, como a gente vai falando, a gente crê que vocês também estão entendendo. A gente entende no sentido assim, que quando a gente já ouviu bastante, leu, então a gente entende de um jeito. Às vezes, na hora de falar, talvez pode ser que saia um pouco diferente aí. Mas qualquer coisa é só escrever no comentário aí que nós vamos responder, tá bom? Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. Gente, uma coisa importante que o Bruno mencionou também, em 1844, o que ele quis dizer? Da mesma forma que Deus reúne um povo para estudar, para se dedicar, para ter ali um reavivamento e dali surgirem novos pensamentos que estavam corretos de acordo com a interpretação bíblica, Satanás também levanta pessoas para o seu reino, pessoas que iriam trazer mensagens para confundir o povo de Deus. E isso acontece até hoje, a gente respeitando cada opinião de cada um, lógico, sempre, mas a gente entende que tem pessoas que são ateístas muitas vezes por causa de pensamentos dessas pessoas que ou nasceram ou fundaram bases ali nesse mesmo ano, em 1844, para que hoje fosse mais difundido e estarmos onde estamos hoje, entendeu? Essa é o grande X da questão. Deus levanta um povo e Satanás também, em contrapartida, levanta um povo para confundir, para deturbar o povo de Deus, as ideias bíblicas, tá, gente? Sempre pensando na Bíblia. Isso, como criacionistas acreditamos no Deus da Bíblia, né? Então, entendemos o seguinte, que há um conflito cósmico, né? Ou seja, um conflito além do que nós podemos ver, e é muito grande. Então, o livro de Apocalipse não é para trazer medo, é para trazer uma esperança de que esse conflito vai acabar e que um lado já é vencedor. É isso que o Apocalipse apresenta. Depois vai ter vários capítulos mais para frente, depois que ele vai mostrar, né, qual lado é vencedor e qual lado é o perdedor, tá? E aí nós já vamos concentrar na lição. E já começou, já introduzimos o quê? Jesus vence e Satanás perde em contrapartida. E essa definição é definida na Bíblia e é muito clara, né? Nós temos a chance e a oportunidade de escolhermos o lado e já sabendo quem vai vencer e quem vai perder. Olha só que louco, né? Imagina numa guerra se você já pudesse estar do lado vencedor. E é o que está acontecendo hoje, porém espiritual. Aí nós falamos assim, numa guerra. Quando fala guerra, nós já lembramos automaticamente daqueles, né? Pode lembrar de antigamente, vamos pegar mais antigamente aí, as guerras mesmo que eram com espada, um escudo, um arco e flecha ali. Uma lança, alguma coisa do tipo. Uma lança e vai para a guerra. A guerra que nós estamos tratando aqui é uma guerra não humana, é uma guerra espiritual. E sabe qual é a novidade que eu tenho para contar para você? Que eu e você estamos nessa guerra. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, não existe lado neutro. Exato. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Mas se você fala assim, tá bom, Alan, Bruno, como que eu posso saber? Será que é verdade? Agora nós vamos mostrar para vocês quem lado é o vencedor, que segundo o título, quem que é, Alan? Jesus. Em contrapartida, o diabo, ou a antiga serpente, Satanás. Mas vamos entender onde que surgiu isso daí? Isso.
Pegando Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Você vai pegar 17 agora? Oi? Verso 17, você vai ler? Você vai ler o verso? Eu vou chegar nesse ainda. Vamos lá no 12 lá. É que o Apocalipse, o Alan tá doido pra ler o Apocalipse 12, 17. Leia lá, Apocalipse 12, 17 então. É o verso-chave que vai basear a lição da semana, vamos dizer assim. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante dos descendentes dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, então, olha, esse povo aí, que está descrito aí, eles têm guerra contra quem? Contra Satanás, o dragão. Mas como eu que tirei que dragão é Satanás? Nós vamos mostrar agora. Isso é uma simbologia, tá? Mas, o Ari tá falando que os descendentes da o que? Como que é? O povo remanescente da mulher. O restante os descendentes, né? Descendentes. Em algumas traduções da Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, vai trazer como remanescente. Ou seja, é a mesma coisa. É o que sobra de algo, né? Vamos dizer em outras palavras, seria isso. E eles têm duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus. Se guardam os mandamentos de Deus, guardam todos os mandamentos de Deus. E quando, só um parênteses, aqui não cita especificamente, mas depois vai fazer alusão exatamente a quais mandamentos a gente está falando. Mas os mandamentos de Deus, todo mundo sabe. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Lá, Êxodo 20. Dado para Moisés, nas tábuas de pedra. Todo mundo conhece as histórias e é os 10 mandamentos, gente. Não existe outros mandamentos na Bíblia de Deus. Olha que interessante. Todas as outras partes da Bíblia, vindo como leis ou outros ensinamentos, a base ali é os 10 mandamentos. Exato. E os 10 mandamentos, ao contrário do restante da Bíblia, é a única parte que Deus escreve. Porque ali é a revelação do caráter dele, tá? Mas só que esse povo ele tem duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? Observam de acordo com o que Jesus mostrou. O testemunho, o que seria testemunho? É viver como Jesus viveu. Exato, o exemplo que ele nos deixou aqui nessa terra. Então, se esse povo será que eu e você temos isso na nossa vida também? Né? Na lição do termo passado, a gente viu que muitas vezes é muito fácil você guardar os mandamentos. Lembra a história do jovem rico? Ele na teoria ele guardava os mandamentos. Na cabeça dele, né? Exato. Porém, ele não vivia o testemunho de Jesus, vamos dizer. Porque o testemunho que Jesus tinha, a base de Jesus, gente, num resumo geral, é amor. E a partir do momento que você ame mais a outras coisas, a não ser a Cristo, o amor está fora de lugar. Sim. A sua prioridade está fora de lugar. E ali na questão do jovem rico, ele amava a sua riqueza, amava as suas posses, ao invés de ter o amor voltado para Cristo, para as causas de Cristo, para a vida de Cristo. E aí agora a gente tem um bom exemplo que vem falando. O povo remanescente que vai estar pronto, que vai estar lutando nos dias finais contra Satanás e sua besta, contra o anticristo, é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, é só você lembrar essas duas características. E essas duas características fazem com que esse povo seja diferente e Satanás vai perseguir ele. Apocalipse 12, 17 quer mais ou menos trazer isso aí. O capítulo traz bastante coisa, entendeu? Mas eu vou pegar aqui, vamos pegar a origem. Isaías, acho que é 12, 14 a 12, 12 a 14, ou Isaías 14, de 12 a 14, eu não lembro qual o capítulo, é o 12 ou é o 14. Eu sei que os versículos são os 12 a 13 e 14. Ali fala de um anjo que ele tinha em seu coração, surgiu nele um desejo. Ele queria ser mais poderoso do que Deus. Ele queria levantar um império, né? Mesmo antes da perfeição. E ele pega e fala assim, agora eu vou ser igual a Deus. Só que olha que engraçado, depois ele fala assim, além de ser igual a Deus, ele fala assim, meu trono vai estar acima do trono de Deus. Mas e onde que isso vai refletir lá em Apocalipse 12? Se você tem a tua Bíblia aí, abre ela aí. Apocalipse 12, ela vai começar... A visão que João está tendo aqui começa em
em Apocalipse 11:19. É ali que começa a visão. Só que tem uma parte aqui, ó, que fala assim, ó, que a cauda, uma simbologia desse anjo aí, arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, Satanás conseguiu enganar um terço, uma parte dos anjos, certo? O que existia lá no céu? Existia o quê? Amor e liberdade. Sem amor, não existe liberdade. E sem liberdade, não existe amor. E como o Alan bem disse, quem que é o amor? É Deus. É só você ir lá e ler em 1 João 4:8, se não me engano. Tá? E aí você começa a ver uma guerra. Olha, pensa lá, uma guerra lá no céu. Um lugar perfeito, lindo. Onde Deus habita, com toda a sua plenitude. Começou o quê? Satanás. Pequenas intrigas, né? A lição dos jovens aí falando que ele fez pequenas picuinhas, né? Com o povo, com os anjos. E foi aonde ele conseguiu trazer um terço da parte dos anjos, que a Bíblia também fala que é milhares de milhões. Será que tem bastante anjo? Não. E aí, com essas manobras, Satanás acaba convencendo. O que o Bruno citou é muito importante a gente entender, por quê? Deus não queria criar robôs. Deus não queria que tivessem apenas servos escravos. Ele queria que quem o amasse de verdade, de uma forma genuína. Esteja ao lado dele porque quer. Não porque está sendo forçado por algum interesse, por algo que eu quero para minha vida, às vezes, né? Às vezes a gente quer fazer barganhas com Deus e não é assim. A gente tem que entender que desde o princípio Deus nos criou livres para que nós pudéssemos estar verdadeiramente ao seu lado. Estarmos de uma forma pura, sincera e genuína. E agora Satanás começa a fazer algumas manobras para dragar ali uma terça da parte dos anjos, para conseguir confundir uma terça da parte dos anjos. E uma coisa que eu falo muito, Bruno, acho que eu já citei até aqui mesmo. Satanás queria a posição de Jesus, mas não queria ser igual a Jesus. Sim. Porque se ele quisesse ser igual, se ele se espelhasse em Jesus como nós devemos espelhar, ele ia se espelhar no amor. E aí ele não iria fazer o que ele fez. Aí, então, nós conseguimos ver duas coisas. Dois impérios se levantando. Um já estava erguido, né? Que é o império do amor, o império divino. Quando entra Satanás, é o oposto. É o império da tirania, o império do egoísmo e da maldade. Olha que contraste. Aí eu comecei falando assim que os anjos precisou tomar uma decisão. O livre-arbítrio. Porque, não sei se todos sabem, mas os anjos também são livres. Eles também têm poder de escolha. Se Deus criou seres humanos livres, por que criar os anjos seriam escravos? Prisioneiros, robôs, sei lá. Não, e seria irônico, né? Escravos da liberdade. Do libertador? Não, estranho, assim? Né? Não teria sentido. Tá bom, mas nós temos que provar na Bíblia. Já provamos lá aqui em Isaías, fala desse anjo aí. Apocalipse 12, verso 3, vai falar que ele arrastou a terceira parte. Mas sabe qual foi a estratégia dele? Essas picuinhas que levantou, ele falou o seguinte para os anjos: Deus tem um império aqui de tirania. Ele não quer que vocês sejam livres de verdade. Isso me lembra muito ao Éden, né? Ele falando assim para Adão e Eva. A mesma estratégia. Adão e Eva. Olha, se vocês comerem isso aqui, vocês serão igual a Deus, né? Só que vocês sabem que, olha aqui a tragédia que isso aconteceu. A vontade de Deus é só uma. A vontade de Deus é o seguinte, que todos os seres criados por Ele sejam, sei o quê? Sejam conhecedores só do bem. Ele não quer que ninguém conheça o mal. Né? Não estava nos planos de Deus que o pecado entrasse nesse mundo, que eu e você fôssemos corrompidos pelo pecado. Só que mesmo assim, se isso acontecesse, como aconteceu, Deus tem uma... Já tinha um plano, Já tinha um plano. Mas a Bíblia fala que o plano da salvação já estava criado desde a fundação do mundo. Então, muito antes de eu, de você, de Adão e Eva mesmo pecar,
A salvação já estava prescrita, já estava decidida. É aí que entra já a quebra, aquela ideia da predestinação. Aí em Apocalipse, eu também não lembro agora o texto onde está, fala que os nomes foram escritos os nomes escritos no livro da vida foram escritos desde a fundação do mundo. Mas a pessoa tem a capacidade, poder de escolha, de continuar com o nome escrito lá ou não. E como que é isso? Aceitando Cristo ou não. Mas já entendemos que surgiu aí dois impérios aí. Qual que é a consequência disso? Está lá em Apocalipse 7, 12, verso 7 até o 9. Olha que interessante. Então estourou a guerra no céu. Miguel, é o nome dado para Jesus aqui, e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que nós não estamos neutros. No campo de batalha não existe neutralidade. E nessa guerra aqui também não existe. Não existe aquela história de bandeira branca. Ah, vou erguer minha bandeirinha branca. Sou neutro. Não tem como. Né? Mas só que se os anjos têm o poder de escolha, eu e você também temos. Você concorda? Você tem que concordar comigo porque você sabe disso. Você não é obrigado a nada. Mas só que a pergunta que eu te faço, de que lado você está? Ou você está do lado de Deus, ou você não está do lado de Deus. Não existe meio termo. Não existe caminho neutro. Então, por isso que nós já falamos aqui, acho que foi na última lição do trimestre passado, a oportunidade é agora. Exato. Se existe a possibilidade de mudar, que seja assim feito. Né? A liberdade é um dom. A liberdade. E essa guerra aqui travada, não é uma guerra travada fisicamente. Já dissemos que é contra os poderes do mal, as potestades do céu, do mal, aqui as trevas, contra o príncipe desse mundo, que é o diabo e Satanás. Só que, sabe onde essa guerra é travada? Se você não sabe, eu vou te contar agora. Essa guerra é travada na tua mente e na minha mente. Quantas vezes você acorda e você tem que tomar uma decisão? Isso nós já sabemos, tá? Um monte de gente fala isso aí. Mas quantas vezes você parou para pensar que das decisões que você toma, elas vão ter consequências boas ou ruins? Você sem pensar que, no modo geral, consequências eternas. Sim. Consequências que vão além desta vida. Eternas no sentido do seguinte: se você não mudar, alguma coisa vai acontecer. E a decisão é agora. A decisão é agora. Você toma decisão todos os dias. Todos os dias. Mas será que hoje você fala assim, hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador? Se fez, parabéns. Melhor decisão. Melhor não existe. Só que sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai ter que fazer de novo. E depois amanhã, de novo. E depois de novo. Depois de novo. Depois de novo e de novo. Até esse conflito acabar. E Satanás, ele está doido para destruir quem? Os remanescentes. Os que são de fruto da mulher. Mulher em profecia significa o que, Alan? Igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 5. Tá? Ali Paulo está fazendo uma alegoria que mulher é igreja. Então, se a igreja de Deus ela tem um papel importante, é porque os filhos também têm. Eu só posso fazer um parênteses aqui? Sim. Olha que interessante. No Apocalipse 12, no versículo... É que pensa assim, ó. Pensa no filme. Vamos pensar num filme aqui mesmo. O filme não tá assim, ó. Ele tá contando uma história de um enredo. Aí, de repente, ele corta, joga pra uma cena que não parece que não tem nada a ver com a outra. Que depois vai ser explicado lá na frente. Sim. Apocalipse 12 vai estar assim, ó. Até o verso 6 é a cena ali de uma perseguição contra a mulher. Do Apocalipse 7 até o verso 12, se não me engano, é uma cena mostrando o que aconteceu lá no céu. E no versículo 13 do Apocalipse 12, retorna para continuar o que está sendo contado lá
que parou no verso 6. É como se fosse um joguinho de cena. Mas olha que interessante aqui, acho que no verso 6, ó. Deixa eu ver. Não, verso 5, ó. Ela quem? A mulher. Deu à luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso daí. Mas olha o verso continua. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. Quem é o filho de Deus? Jesus. Ele foi levado para o céu. Sim. Ele retornou para lá. E quem ele deixou aqui? Os seus representantes. Então, se Satanás tem um ódio tão grande por Jesus, você acha que com o povo de Deus vai ser diferente? Não gente, vai. A gente tem que entender que Satanás tem a certeza que já perdeu. Satanás sabe que para ele não tem salvação. Teve oportunidade. Ele teve várias e várias oportunidades. Gente, então a gente entende que Satanás já tem a certeza que ele já perdeu. Ele perdeu quando foi expulso do céu, que fala lá no versículo 8, né? Capítulo 12, versículo 10. Então ouviu em grande voz proclamar: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus, a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando Satanás foi expulso do céu com seus anjos, ali ele já foi o primeiro passo. Ali ele já tinha perdido. E na cruz do Calvário, quando Deus veio tomar o meu e o seu lugar, que nós deveríamos morrer, ele veio nos dar a salvação eterna, a oportunidade de mais uma vez estarmos com ele eternamente juntos por todo sempre. Ali foi a confirmação, a constatação da derrota de Satanás. Tanto que ele veio tentando Jesus até ali. Sim. Até momentos antes de Jesus ser crucificado, ele estava sendo tentado no monte. Então, Satanás, ele sabia que ele sabe hoje, ele tem a certeza da sua perca. Então, qual é a maneira mais fácil, Bruno, de eu afetar o seu pai? Sendo que eu já perdi para ele, eu não posso mais tocar nele. Eu vou mexer com o filho dele. Eu vou mexer com o filho dele. E ou nós, com a filha dele. como os filhos e filhas do Senhor Jesus, como filhos amados, que ele quer que ele se sacrificou por cada um de nós. Hoje, Satanás se preocupa em me atacar, em te atacar. Porque ele sabe que a partir do momento que ele destrói a minha vida, que ele destrói a minha família, destrói o meu lar, destrói a casa de Deus, ele está automaticamente atacando a Deus. Porque Deus nos ama. Porque Deus se entristece quando uma ovelha se perde. E ainda assim, hoje temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o clamor do Espírito Santo. Pois ainda a gente costuma dizer, a porta da graça está aberta. Temos essa oportunidade hoje de nos arrepender, de entender o sacrifício de Cristo, de entender esse grande conflito cósmico que existe e é real, irmãos. Se nós estudarmos a Bíblia, o Bruno, a gente comentava sobre algumas pessoas que acabam acreditando na ciência, de uma forma que a Bíblia não é real, que a Bíblia é um livro de contas, né? Só que isso, arqueologicamente, a Bíblia já foi comprovada. Tem tantos manuscritos tão reais sobre a Bíblia que comprovam a sua veracidade, que muitas vezes alguns outros livros não têm tanta constatação assim. E a Bíblia é real. A gente vê, principalmente em Daniel e Apocalipse, eventos cronologicamente que foram acontecendo de lá do passado e até hoje, e se concretiza. Aí a gente fala que estamos nos tempos do fim, porque falta muito pouco para se completar, falta muito pouco para fechar o grande desfecho final. Por isso que a gente tem essa certeza que iremos ver nosso Jesus voltar em vida, em glória, nos altos dos céus. Então a gente tem essa certeza e constatação, sim. A Bíblia, ela é algo real, não é um livrinho de alegoria, não é um livrinho de imaginação. Por isso que temos que nos preparar hoje, tomar a decisão hoje. Olha, se você quer ver se a Bíblia é real ou não, se ela é invenção ou não, grande parte da ciência vai discordar dela, tá ok? Mas existe várias partes da Bíblia que está muito atrás, revela descobertas
muito mais antes do que antes da ciência existir. Eu poderia citar vários aqui. Como a Alan disse, a arqueologia, ela comprova. Tanto é que existem mais provas, os arqueólogos falam que existe mais prova de Jesus do que de Sócrates. Já começa por aí. Né? Da Babilônia, sabe a Torre de Babel? Babilônia, Apocalipse 11, Gênesis 11. Existe uma tábua, um tablete, né, que eles escreviam, que remetem a isso. Hoje, os historiadores não discordam que existe um dilúvio mundial, porque os fósseis, como foram encontrados, indicam que isso foi real. Aquelas pinturas rupestres provavelmente foram feitas depois do dilúvio pela família de Noé e a descendência por aí. E não para por aí, poderia citar várias, mas eu vou citar uma em específico agora. No livro de Jó, acho que é Jó 25, 28, capítulo 25, verso 28, ou o capítulo 28, 25, que confunde. Lá fala o seguinte, que o ar tem peso. Isso aí escrito mais de 4 mil anos atrás. Lá acho que pelo século 13, 14 ou 16, eu não lembro a data de quem descobriu a pressão atmosférica. Só que lá atrás já falava o quê? Que o ar possui peso. Então, se a Bíblia é tão fidedigna a isso, a ciência real, ciência e Bíblia, elas podem andar lado a lado. Elas devem andar lado a lado. Só que desde quando uma não quando a ciência tem que fazer... Quando uma não quer anular a outra, né? A religião não anula a ciência e nem a ciência anula a religião, sabe por quê? Porque se você juntar as duas, mas abordando verdadeiramente, você vai chegar a entender o seguinte: existe um Deus criador. Tá tão em alta hoje o design inteligente. Tantas coisas aí que eu já vi, mas tá bom. Então, se a Bíblia não é um livro tão fiel, eu vou contar uma coisa aqui agora. Quando eu estudava música, fazia faculdade de música, eu vou perguntar para você acha que qual livro era usado como fonte mais histórica sobre os instrumentos musicais? Tem alguma dúvida? É a Bíblia. Eles falam assim, ó, não estamos aqui para quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Até aí, ok. Respeita todo mundo, beleza? Mas a fonte histórica na questão da música mais antiga é a Bíblia. É a Bíblia. Ali vai registrar a evolução dos instrumentos. Eu até encontrei depois no comentário, mostrei para minha professora, na questão de Nabucodonosor, quando ele fez a estátua de ouro, sim, que Babilônia significa confusão. Quando ele construiu ali, ele falou assim, ao som dos instrumentos, aí cita os instrumentos, todo joelho se dobrará. É curioso que acho que são 6, mas os 3 primeiros estão escritos ou em grego ou em persa, e os 3 últimos estão ao contrário. Ou seja, 2 línguas sobre o mesmo assunto, os instrumentos. Eu cheguei a ler num comentário de historiadores que aquilo ali era uma pequena orquestra que Nabucodonosor tinha. Então, se ele é fiel para isso, por que para a religião não é? Exato. É meio contraditório, você não acha esse argumento? Ela é fiel para algumas coisas, mas para outra, mas na parte da questão religiosa não crê? Existe dentro da Bíblia, eu comecei falando aqui, livros históricos, livros poéticos, livros bibliográficos, existem cartas e existem profecias. Daniel pode ser comparado com o Apocalipse do Antigo Testamento e o Apocalipse, o Daniel do Novo Testamento aí. Os dois andam lado a lado aí, ó. Os dois se completam, tá? Os dois têm a linguagem muito profética. Sim. Né? Não, é a mesma linguagem, a linguagem chamada linguagem apocalíptica, né? Mas só que tudo o que a Bíblia fala se cumpre. Mas você tem dúvida disso? Jesus falou que o sol ia escurecer, que a lua ia ficar vermelha, que ia cair estrelas, ou chuva de estrelas, não é?
Se você puxar em eventos históricos, você vai ver o seguinte, que já teve momentos que o sol escureceu, já teve aí que a lua ficou vermelha, já teve a queda das estrelas, que foram meteoros ali. Isso já está perto de 1800 e pouco, a queda das estrelas ali. Agora, como que um livro tão antigo foi prever coisas agora, atuais? E se isso aconteceu, qual argumento eu vou usar para falar que não vai acontecer no futuro, sendo que ela fala que vai se cumprir? Gente, e baseado justamente nisso, no que aconteceu no passado, no que a Bíblia nos indica que irá acontecer no futuro, baseando aqui em Apocalipse 12, 6, a gente lê assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustentasse durante 1260 dias. Lá em Daniel tá um tempo, 2 tempos e metade de tempo, né? E aí a gente entende que no passado a mulher foi perseguida, o povo de Deus foi perseguido durante 1260 anos. Um dia em linguagem profética é comparado a um ano. Um ano literal. Literal, exato. E a gente teve o grande período que a igreja... isso é histórico, né? A igreja católica perseguiu os cristãos durante tantos anos. Idade Média. A Idade Média, a famosa caça às bruxas e tudo que aconteceu naquela época. E aí, a gente passa um pouquinho agora pro verso 14 e 16. O que lê, Bruno? Lê para nós. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, para o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 1260 dias, fora do alcance da serpente. Até o 16? Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Gente, como no passado o povo de Deus foi perseguido e Deus o preservou, muitas pessoas morreram em nome de Jesus para não renegar o amor a que tinha Cristo. A Bíblia também vem nos falando que nos últimos dias a mulher também será perseguida. Só que a gente tem que entender que da mesma forma que lá no passado Deus não desamparou o seu povo, agora nós também não seremos desamparados. Temos a certeza que iremos lutar contra o anticristo, que iremos proclamar o nome do nosso Senhor nos últimos dias. Só que muitas coisas virão contra as pessoas que se erguerem contra o anticristo. Muitas coisas acontecerão para que esse povo sofra. E a Bíblia fala que se você não poderá comprar, não poderá vender. E isso, da mesma forma que a gente tem a certeza que do passado se cumpriu, isso também se cumprirá. E agora eu tenho um apelo para você. A gente falou bastante na última lição. A gente está se preparando? Está colocando o nosso coração onde realmente ele deve estar? Será que eu estou me prendendo às coisas deste mundo, me enraizando e não tendo olhos para o céu? E não me baseando no que realmente eu deveria estar lutando aqui nessa terra? Para conquistar as coisas do alto? Será que nos últimos dias, quando eu já não puder mais comprar, quando tiver todos me procurando, todos me caçando, eu vou conseguir manter a minha posição de glorificar o nome de Deus? Será que nesses dias eu ainda assim irei falar: Senhor, não importa o que me aconteça, que nem muitas pessoas morreram, muitos mártires se ergueram no passado. Mas não agora para ser mártir, mas sim para manter a posição de que eu creio no meu Deus e não irei negar o seu nome. Eu creio no meu Deus e seja o que acontecer comigo, eu farei para que seja para a sua honra e para a sua glória. Olha, essa questão aí, tantas lições que poderíamos tirar, né, Alan? Tantas lições. Mas essa questão, olha como que é tão interessante. Se você pega os relatos bíblicos, perseguição ao povo de Deus sempre existiu. Sempre existiu. Sabe qual é a diferença? Que cada vez que quando ressurge uma nova perseguição aí, ela ressurge pior. Ela ressurge sempre pior.
Por quê? Porque a tecnologia vai aumentando. Vão se aprimorando, né? E quando eu falo tecnologia, eu não estou falando de aparelhos eletrônicos, tá? Eu estou falando de a capacidade que o ser humano tem mesmo. A tecnologia significa assim, é tudo que é extensão do meu corpo. Por exemplo, uma caneta é uma extensão do meu corpo. Eu escrevo o que as minhas bocas não poderiam chegar para falar para alguém, através de minhas palavras, antigamente em cartas, chegariam. Isso é tecnologia, tá? Ela sempre é pior. Sempre é pior. Se você olha desde Gênesis e vai vindo. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quando você pega ali o povo de Israel, eles foram oprimidos na onde? No Egito. Mas se livraram. Quem livrou? Deus. Depois, vamos jogar mais pra frente. Quando chega lá no cativeiro babilônico, eles foram perseguidos até na questão de 3 jovens serem jogados numa fornalha de fogo. Mas o que aconteceu ali? Livramento de Deus. E assim vai acontecendo. Quando chega na questão que o Alan disse aí da Idade Média, fala dos irmãos católicos, né, nós não estamos criticando nada, nós estamos falando do histórias. É história. A história comprova isso daí. Que foi de 500 e pouco até 1700, se eu não me engano. Eu sei que em 1798 tem uma queda ali, que foi com a conquista de Napoleão Bonaparte. Mas se você pega a Idade Média inteira, a perseguição ali foi horrível. Horrível. Se levantaram reformadores, então, para trazer de novo a verdade que estava sendo escondida, né? E ali vai ter vários, pode pesquisar depois. Martinho Lutero é bastante conhecido. Tem o João Calvino, tem John Wycliffe, João Hus, acho que é John Hus, e vários outros, e Martins. Pesquisem também sobre os valdenses. Mas sabe o que é interessante? Que sempre Deus livrou. E se Deus sempre livrou, quando chegar no momento que não vai poder nem comprar e nem vender, vai ser pior. Mas só que Deus vai livrar também. Ele não te abandona. Ele não me abandona, não te abandona. Se não abandonou antes da perseguição, como que ele vai abandonar na perseguição? Porque ele diz assim, eu sou Deus e eu não mudo. Tiago vai falar que nele não existe variação, ou seja, ele não muda. Ele é eterno. O mesmo Jesus Cristo que foi ontem, ele é hoje e sempre será. Então, essa confiança tem que estar entre mim e você. Viu? Falando desse jeito, parece que o Apocalipse não é tão assustador desse jeito, né? Ele revela pontos que eu e você tem que se preparar. Nessa questão da venda e da compra, você vai ter que... Lembra que nós abrimos falando sobre liberdade de escolha, livre-arbítrio? Quando chegar nesse momento, que já é Apocalipse 13, você não vai ter mais escolha. Ou seja, quem aceitou a marca da besta, compra e vende. Quem não aceita, não compra e não vende. Se fosse por aí, beleza. Mas quem compra e não vende, vai ser perseguido por quem compra e vende. E vai ser perseguido de morte. Se na Idade Média foi terrível, imagina o que vai vir agora. Com toda a evolução da ciência, com toda a evolução do mundo. Imagina as torturas que podem ocorrer ali. Gente, entendeu? Temos que ter a consciência. Temos que entender que eu e você, nós temos que fazer de tudo para estarmos entre o povo remanescente. O nosso local tem que ser ao lado de Deus, para não correr o risco de ser o perseguidor e não o perseguido. Vou abrir um parênteses, outro parênteses aqui, eu sou cheio de abrir parênteses, né? Mas quando fala assim quando citou aqui a Igreja Católica da Idade Média, muitas pessoas falam assim, você está preconceito. Tem muitos irmãos católicos aí que são muito sinceros. Sim. Tem muitos irmãos de tantas igrejas aí, todas as igrejas, que são sinceros. O povo de Deus do final dos tempos não é placa de igreja. Não. Vê se ele deixou algum escrito. Não, igreja tal de tal. Não tem nem nada disso falando, não. Quando fala o povo de Deus dos finais dos tempos, sabe qual que é? Os que guardam os mandamentos de Jesus, de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Esse é o povo de Deus, não existe outro. Então, a gente não devia também ficar brigando sobre placa de igreja,
Né? Ah, só porque minha igreja pensa diferente da tua. Tá, não, beleza. Mas e o que a Bíblia apresenta? Temos que nos basear na Bíblia. Independente do que Bíblia, pastores falam, independente do que igrejas falam, nossa base tem que ser firmada na Bíblia. Os reformadores, até eles falavam assim, acho que é isso que falavam assim, só a Bíblia e somente a Bíblia. Só a Bíblia. Então, Apocalipse é um livro de amor, de cuidado, Deus cuidando do seu povo através de eras e eras aí, ó. Ele vem sempre cuidando. A mulher com águias aí, fugindo pro deserto, você acha que isso é literal? Não é. Isso é simbólico. Ou seja, é o povo de Deus fugindo de uma opressão que está sofrendo. Tá sofrendo. Irá sofrer, né? O deserto ali foi um lugar que eles acharam refúgio, mas mesmo assim o diabo foi perseguindo, só que durante um tempo existiu um momento de paz ali, para que essa perseguição cessasse. Sabe o que chama isso? Cuidado de Deus. A Bíblia fala que, esqueci como que ele fala, a menina dos meus olhos, que o meu povo, ele fala, meu povo é a menina dos meus olhos. E como ela disse, e se alguém mexe com o filho de alguém? Não somos pais, né, Bruno? Não, mas a gente entende a grandeza do amor de um pai para com o filho. Agora, imagina se, quando fala assim, Deus fala assim, não mexa com os meus filhos. Se não mexam com os meus filhos, é porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele já é vencedor. Venceu na onde? Venceu na cruz. A cruz deve ser a perspectiva central de nosso olhar para a Bíblia. Ali revela o amor de Deus e a crueldade do Satanás. Mas ele revela a graça salvadora de Jesus e ao mesmo tempo revela o quê? Os seres humanos perdidos, mas Deus vindo buscar. Eu e você fomos aqui, ó, socorridos por Deus. E você acha que parou ali? Parou na cruz? Você acha que parou depois da Idade Média com os reformadores? A Bíblia nos apresenta que não. Que ainda virá um tempo de muita maior angústia. Ele está nos socorrendo todos os dias. Eu vou ler um texto que me chama bastante atenção. Tá lá, e nós já estamos finalizando a lição. Salmos 46. Leia aí, ó. Pode abrir aí a sua Bíblia. Salmo 46. Aí eu acho que com esse dá pra gente finalizar a introdução da lição. E que é a primeira lição, é meio que introdutória ali. Mas Salmo 46 fala uma coisa bem interessante. Deixa eu ver aqui. Você achou ela? Sim. Então leia aí do verso 1 ao 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Você está hoje angustiado? Está hoje sofrendo? O único caminho que você deve fazer é o que? Atrás do Deus do que dá o refúgio. Mas sabe o que é interessante nessa história? Que o Deus que vem, que você vai atrás, o Deus que você vai atrás por socorro, na verdade, ele já está atrás de você para te socorrer. Para te livrar dessa angústia que você está sofrendo. Isso aqui nem é nenhum discurso sensacionalista nenhum, não. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Exato. Ele sempre vem atrás. E ele veio, venceu. E sabe o que ele venceu para quê? Para me te dar a chance para você e para mim, para que nós vencemos também quem? O diabo. Assim como ele esmagou a serpente, nós podemos esmagar a serpente através de quem? Do sangue de Jesus Cristo. Amém? Somente com o poder de Deus poderemos fazer isso. Somente. Amém por isso? Amém? Amém. Amém, né? Aleluia. Glória a Deus. Gente, vamos entender o seguinte. Somos livres porque Deus nos criou livre. Porque Deus queria que nós pudéssemos amar. E Ele nos deu a liberdade para que mesmo que nós escolhêssemos não amá-lo. Porque é o que nem falamos. Podemos amar a Deus ou a Satanás. A escolha é minha e a sua. Mas Deus, em amor, Ele deu essa oportunidade para cada um de nós. Então, que nós possamos escolher hoje, ter a certeza de que lado estamos. Que estamos do lado certo, do lado do povo remanescente. Queremos guardar os mandamentos do Senhor e ter o testemunho de Jesus em nossas vidas. Amém. 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 Pessoal,
essa foi a primeira lição do trimestre, muitas outras. Vamos voltar a nos organizar para voltar a soltar no começo da semana. É que tá corrido para mim, pro Bruno, mas a gente vai se organizar e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, pela graça de Deus, vai dar tudo certo. Amém. Vamos orar para falar mais uma vez com Deus. Querido e amado Pai, Senhor, obrigado a Deus. Obrigado por termos a certeza que o Senhor nos deu a liberdade de te amar. Ó Pai, obrigado porque hoje estamos entendendo um pouco mais sobre o seu amor. E assim queremos tomar a nossa posição ao seu lado, ó Pai. Para que quando tu estiver voltando em glória, nós estarmos do lado do povo remanescente, que perseverou, ó Pai, a cada tribulação, e estarmos prontos para a sua vinda. Esteja conosco, ó Deus, durante toda essa semana, que irá se finalizar e a próxima que irá surgir, ó Pai. Que o Senhor possa estar presente em nossa vida. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então em breve, novas lição dos jovens, estaremos aí também lançando. Vamos ver de uma forma diferente. Aguardem que estamos planejando e vai dar tudo certo. Sim. E lembre-se, Jesus ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Então, venha a Cristo, gente. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.